Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração e que vai te ajudar a abrir os olhos para você entender o quanto você precisa ter um relacionamento com Deus. Não adianta apenas frequentar uma igreja, o mais importante na sua vida é ter um contato direto com Jesus. E ao final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Juntos nós vamos unir a nossa fé e eu creio que o Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Clique no botão inscrever-se que está abaixo desse vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção Todas, para você receber todas as notificações e não ficar de fora dessa corrente de oração. Ok? Todos os dias eu tenho um encontro marcado com você aqui, de manhã, de tarde e de noite, para abençoar a sua vida. Amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje eu vou ler para você uma passagem que mostra o exato momento em que Paulo teve um encontro com Jesus. Está em Atos capítulo 9, o versículo 3 ao 5. Diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Todos nós conhecemos o que Saulo fez, o quanto ele aprontou contra os cristãos da igreja primitiva. Aquele homem era muito duro, ele foi muito cruel com esses cristãos, mas uma coisa que eu quero que você entenda é que ele não fazia essas coisas por maldade em si, mas porque ele era movido por um extremo zelo religioso. Ou seja, Paulo era um fanático, um religioso bitolado que ficou cego por causa da sua crença na religião. Afinal de contas, Paulo era um fariseu, um judeu que praticava a lei de Deus, e ele observava e praticava todas as leis judaicas. Então, quando ele viu os cristãos, ele os enxergou como uma grande ameaça, porque Jesus ele só foi para a cruz porque ele era uma ameaça. Jesus ele dizia que os religiosos da época estavam errados, eram cegos espiritualmente e estavam fora da vontade de Deus. Então os religiosos eles não suportavam Jesus. Só que ao mesmo tempo eles não encontravam nada para falar contra Jesus. Eles tentaram acabar com a sua reputação, tentaram fazer com que Jesus pecasse contra o seu Deus, que ele desobedecesse à lei, mas em momento algum Jesus pecou. E mesmo assim, querendo bem para o povo de Israel, desejando bem para aquele povo, ainda assim ele foi crucificado. E Paulo era um judeu que tinha cidadania romana, e por isso ele era chamado também de Saulo. E por isso ele foi um homem que se levantou totalmente contra o cristianismo naquela época. Porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o enviado, o Messias do Senhor. Então Saulo, também chamado de Paulo, ele conhecia apenas a letra, ele conhecia apenas as leis, mas ele não conhecia a graça de Deus. Ele não conseguia entender que agora qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus. Hoje você e eu, meu irmão, você pode ter acesso a Deus, mesmo que você não seja descendente de um judeu, mesmo que você não seja da linhagem de Jesus, você hoje pode ser alvo do amor de Deus. Você pode ser alcançado e ter a vida transformada por Jesus. Mas para isso você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus é o seu Senhor. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas hoje que são apenas religiosas. Elas estão nas igrejas, elas fazem coisas que os cristãos fazem, mas elas ainda não nasceram de novo. Elas não tiveram um encontro com o Senhor e por isso ainda continuam cegas espiritualmente. A Bíblia diz que Paulo estava indo em mais uma empreitada para perseguir os seguidores de Jesus, até que uma luz veio do céu e o jogou por terra. E naquele momento o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante, irmãos. Aqui o próprio Senhor Jesus disse: por que você me persegue? Jesus poderia ter dito: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Mas Jesus comprou aquela briga porque Jesus defende os seus.
Você, meu querido irmão e minha irmã, que tem passado por perseguições, por lutas, por injustiças, saiba que é Jesus quem te defende. Você não pode querer vingar da pessoa, você não pode deixar de perdoar aquela pessoa, porque Jesus é quem defende a sua causa. Amém? E então a Bíblia continua dizendo que Paulo ele caiu em si e ele ficou cego com aquela luz por 3 dias e ele então tomou um grande susto porque ele entendeu que aquele Jesus que havia sido crucificado, ele agora estava vivo, ressurreto. Amém? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa ao seu coração. Nós precisamos deixar nos envolver pela luz do Senhor. Essa luz que de repente entra na nossa vida e começa a questionar o nosso comportamento, a nossa vida que levamos. Quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, muitas coisas começam a ser mudadas e então nós chegamos à conclusão de que estávamos no caminho errado, que nós estávamos indo no caminho contrário à vontade do Senhor. Se você já tem ouvido a palavra de Deus, se você já tem sido tocado pela luz do Espírito Santo, simplesmente abra o seu coração. Amém? E se nós continuarmos lendo essa passagem da Bíblia, nós vamos ver que Paulo ficou cego por 3 dias e Deus levantou um homem de Deus chamado Ananias, que foi ao encontro dele, impôs as mãos sobre ele e fez ele recuperar a visão. E a partir dali, aquele homem nunca mais foi o mesmo. E até que se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento e foi um homem tremendamente usado por Deus. Então é isso, irmãos, nós precisamos deixar que o Senhor entre na nossa vida, mude a nossa história para sempre. E para isso precisamos pedir que Ele abra os nossos olhos, que Ele ilumine a nossa mente e nos mostre se existe algum caminho mau, algum caminho que estamos tomando que tem desagradado ao Senhor. Então este é o momento de você e eu orarmos. Vamos falar com Deus neste momento. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, mas eu gostaria muito que você orasse também junto comigo, ok? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, pela Tua palavra, Deus, que nos traz a iluminação do Espírito Santo. Oh, meu Pai, quantas vezes nós estamos errados, quantas vezes agimos de uma maneira totalmente contrária ao que o Senhor queria, mas a Tua graça nos alcançou e a Tua graça tem nos convidado a cada dia a olharmos para Jesus, a focarmos na nossa salvação eterna e não nas coisas dessa terra. Senhor, eu venho te pedir neste momento que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, aquela pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, aquela pessoa que ainda não abandonou a vida de pecado, tenha misericórdia, Jesus, que o Senhor ilumine esse coração agora, essa pessoa que se sente nas trevas, totalmente perdida neste mundo. Jesus, vem encontrar esse coração agora, essa pessoa que está presa na religião, mas não sente paz, não sente alegria, parece que nada preenche a sua alma. Oh Senhor Jesus, assim como o Senhor mudou a minha vida, muda esse coração agora. Tira, Senhor, toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Oh Jesus, Tu és aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, derrama vida em nosso ser, em nosso coração, na nossa história. Senhor, quantos agora se sentem na escuridão, nas trevas, que o Senhor possa arrancá-los neste momento, desta vida medíocre, uma vida fracassada, uma vida derrotada, Senhor, e transporta, meu Pai, os Teus filhos para o reino do Senhor, esse reino de luz, esse reino de paz. Ó Senhor, eu te peço que a salvação entre nessa casa agora. Muda essa história, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa sinta uma alegria, uma paz e que ela venha acordar diferente, cheia da Tua presença, sabendo que os seus pecados foram perdoados, sabendo que agora ela é salva, não pelo seu próprio mérito, mas por aquilo que Jesus fez na cruz e pela Sua ressurreição, que nós temos a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele ilumina a nossa vida. Você que se sente aí nessa escuridão, eu tenho uma palavra para você. Jesus disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então essa é a promessa do Senhor para você. Tome posse dela. Jesus é a luz deste mundo.
E se você seguir Ele todos os dias da sua vida, você nunca mais vai andar em trevas. Glória a Deus. Irmãos, agora eu tenho um recado muito importante para vocês. Na verdade é um convite. Você que ainda não é membro aqui do meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, seja membro, porque quando você se tornar membro, você vai ganhar os meus 2 e-books. O primeiro é o livro Vida de Oração, que contém uma oração para cada dia do ano. Irmãos, eu já recebi muitos testemunhos de pessoas que começaram a ler essas orações e sentiram a presença de Deus, o Espírito Santo tocar em suas almas. Eu tenho certeza vai te abençoar muito também. E você também vai ganhar o meu e-book Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições bíblicas para você se aproximar de Deus através desses ensinamentos da palavra, ok? Eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas através de mim e de você. Aleluia! Então eu te espero no próximo vídeo e eu peço também que você compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.